o arquétipo do self. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite para vocês, né? A aula que eu ia dar hoje, na verdade, eu dei, porque o tema era o mesmo, na noite de ontem, que foi sobre o Rosário Filosofórum. Levantaram-se muitas questões aqui e eu terminei falando daqueles que desistem. Mas eu vou começar antes de falar do self propriamente dito, porque eu acho que está tudo ainda na nossa memória, falar um pouco, não dos que desistem, mas dos que não têm demanda, não é? Ou que não têm demanda. Então, tem pessoas, isso não é incomum, que elas procuram um analista ou um psicólogo, mas elas não têm uma demanda, elas não têm ainda um pedido interno, um problema para resolver, uma situação para resolver. E aí não tem muito como atender uma pessoa assim, porque o pressuposto de um trabalho de análise é que tenha uma demanda. A demanda não precisa ser um problema, não precisa ser um trauma, não precisa ser uma situação mal resolvida. A demanda pode ser autoconhecimento, mas na verdade, a melhor demanda é autoconhecimento. Isto aí vamos dizer assim, o momento mais maravilhoso de um analista é quando alguém senta e fala assim, olha, eu estou aqui porque eu quero me conhecer melhor e eu quero conhecer profundamente a mim mesmo. E aí isso transforma a análise numa viagem bem-sucedida. Porque aí, a pessoa não tem ainda, ela não tem mais alguma coisa, ela não tem mais a quem culpar, seria o ponto, né? Enquanto a pessoa tem a quem culpar, literalmente ela está, eu e minhas metáforas, algumas pesadas, né? Quando a pessoa ainda tem a quem culpar, literalmente ela está lambendo as feridas, né? Mas quando ela não tem mais a quem culpar, aí só fica ela com ela mesma, e aí quando o trabalho passa a fluir. E aí muitas pessoas não têm demanda porque não enxergam nem a necessidade de autoconhecimento como uma demanda válida para uma análise. Bom, tudo que a gente faz é respeitar o momento que esta pessoa está vivendo. Se alguém chega e fala, eu não consigo, eu não vejo o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho o que fazer aqui, geralmente eu digo, olha, foi um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui, né? Mas você está livre para ficar ou não, e se um dia precisar, eu estarei aqui. Trato com a maior gentileza, mas diferentemente, eu não sei se o Eduardo está aqui hoje, não, ele faltou ontem e faltou hoje também. Que às vezes, se ele tivesse aqui, eu iria colocar umas questões para ele, que é coach, né, profissional. Diferentemente do coach, nós não geramos demanda, né? Nós não geramos demanda em ninguém. Na verdade, nós ficamos recolhidos em nossa insignificância até que alguém nos demande, mas nós não geramos a demanda nas pessoas. Assim. Nós não vamos apontar, olha, você tem tal problema, tal, tal. Em geral, geralmente as pessoas começam a fazer isso com os amigos, né? O que não é uma boa também, porque as pessoas, se elas não enxergam a necessidade da demanda, não há muito o que fazer. Esse é o ponto. Se a pessoa não enxerga a necessidade da demanda, não há muito o que fazer. Então, nós vamos pensar hoje no self. Alguém tem alguma pergunta aí sobre o meu comentário sobre alguém que não tem demanda? Mestre, porém tem um trabalho psicoeducativo aí. Eu entendo que para nós psicólogos, quer dizer, não somos psicólogos aqui, somos psicanalistas, né? Mas talvez se aplique da mesma forma. Há um dever social de psicoeducação, né? Até onde a gente vai, então? Já que a gente não pode chegar na pessoa e falar assim, olha, eu percebo aqui
meu exame de estado mental, que você tem x problemáticas que a gente precisa resolver. Até onde a gente iria, então, nesse trabalho psicoeducativo? Eu penso que você pode dar uma devolutiva, né? Dizer o que você percebeu, enfim. Mas a questão é que, se o outro não percebe a necessidade, não há muito o que fazer, porque não vai aprofundar, não vai andar, não vai sair da conversa de amigos. Não vai. Isso é um pouco triste, né? Isso é um pouco Eu acho que triste, isso é né? muito frustrante quando você É. descobre isso, né? Que aí você só descobre que aquele ponto que eu já repeti algumas vezes, que você só pode ajudar a quem pede ajuda ou a quem percebe que necessita de ajuda. Isso a gente Então, até entre psicólogos. Muitos psicólogos atendem sem fazer análise, sem supervisão. E você vê o cara todo enrolado, psicanalistas também, analistas também. E você fala, mas você precisa fazer, você precisa. E aí muitos pensam que a gente está oferecendo o trabalho da gente. Não, no meu caso nem teria como, porque meu tempo é totalmente tomado durante um dia, né? Minha agenda de consultório é tomada. Então, assim, a gente fala tentando ser gentil, mas às vezes nem o próprio psicólogo escuta, Alex. Não escuta. Ele vai, não é meu tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não. No fundo, ninguém nunca tem o tempo para fazer, enfim. Mas é que a experiência vai mostrar que, se a gente gerar a demanda é do analista, não é do paciente, ele não vai ficar. Ele pode ficar 4 sessões, né? Depois vai embora. E quando você trata com muito respeito isso, né, de que é o tempo dele, que é o momento dele, isso deixa a pessoa mais livre para decidir ficar ou não. Na verdade, a gente sempre deixa a decisão do lado de lá. isso é muito parecido com o conceito do evangelho. Acho que todos aqui são cristãos, né? Acho que sim, né? Sim, acho que vocês vão entender, então. Eu posso até ficar um pouco mais livre para dizer, que é o conceito de Jesus, né? Primeiro que não são os sadios que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu acho que é perfeito. Segundo o Evangelho, todo mundo é doente, né? Os É, pecados e os vícios são da glória de Deus, mas nem todos se percebem doentes. Então, Jesus, ele se colocava à disposição daqueles que se percebiam pecadores, né? E não os fariseus tals. Aí, outro conceito também, que é o espírito que convence, né? O homem, não é por é, força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. é. Então, Se vocês não se importarem, eu posso continuar aprofundando quem que não tem demanda, né? Ou porque não percebe, ou porque tem razões muito profundas para não procurar. Primeiro é aquele que não tem o autoconhecimento necessário ou suficientemente ainda para perceber que é uma pessoa humana e todo ser humano tem lá suas fragilidades, suas limitações. Podemos aprofundar isso? Aí eu dou aula do self, possivelmente na outra aula. Mas tem um outro. os outros podem opinar por mim, O que vocês acham? tranquilo. É como vocês preferirem Eu, também. eu aceito, eu aceito. E você, Porque é algo que envolve, assim, uma expectativa nossa também, para com a nossa profissão, né? exato. Pode ser por aqui, dessa proposta que eu fiz, Gabriela? Pode sim, professor. Então, primeiro é aquele que não tem ainda uma reflexão suficiente sobre si mesmo para fazer uma análise ou uma psicoterapia. Geralmente ele se percebe como saudável naquele momento e às vezes é mesmo naquele momento específico, então eu preciso respeitar isso. Eu falei ontem que tem aquele que olha, chega, vê o tamanho do poço e fica com medo de mergulhar naquilo tudo e não volta mais. E isso é fato também, né? Eu até sugeri a obra do Boris Cyrulnik, falando de amor à beira do abismo, em que muitas dessas pessoas, quando elas tomam conhecimento do tamanho da demanda, é o contrário do primeiro. Quando toma conhecimento do tamanho da demanda,
Não, nessas alturas da vida, eu não quero reformular nada, eu não quero mexer em nada. As gavetinhas estão tudo tão bem arrumadas, está tudo tão bem organizado. Por que eu vou desarrumar tudo agora a troco do quê? Não é? E aí vai embora. Mas tem um grupo, por isso que eu pedi licença, porque aí tem que aprofundar os conceitos para poder ampliar. E aí também eu não gosto de dar os pedaços, porque depois a gente perde o fio da meada, né? E, linkando com a aula de ontem, eu prometo que na aula que vem eu dou conteúdo. Então, tem um grupo a quem Freud classificou como perversos que jamais buscam a análise. E aí por isso que eu pedi para aprofundar, para definir, mais ou menos, definir dentro da psicanálise o que é um perverso. O que é um perverso para uma pessoa que ainda não tem conhecimento de psicanálise é uma coisa. Nós vamos classificar alguém como perverso, é alguém que é frio, insensível, alguém que é mau e alguém capaz de cometer perversidades, não é? No fundo, a gente chega nisso daí também. Não é de todo descartável. Mas na psicanálise, o perverso é aquele que solucionou o curso da libido de uma forma não muito convencional. Então, o perverso é alguém, vamos lá, dentro daquele modelo freudiano, o perverso seria alguém que teria... Eu não gosto da palavra normal, e eu já expliquei a vocês por quê, né? Que normal se reporta a norma, mas o perverso seria alguém que procura saídas não muito naturais, embora na modernidade querem transformar tudo em natural. Mas o perverso é alguém que procura saídas não naturais para viver, né, a sua sexualidade, e especialmente os impulsos da sua libido. Aí nós colocaríamos, por exemplo, nesse grupo, estupradores. No caso do estuprador, e eu vou falar um pouco de cada grupo que eu colocar aqui, no caso do estuprador, eu participei de um grupo de pesquisa do Hospital Pérola Byton, né, durante 4 anos, exatamente tentando compreender não só o sofrimento da mulher estuprada, mas também o psiquismo do estuprador, a psique do estuprador. O estupro, além de ser uma violência sexual, é, acima de tudo, um ato de poder. Não é só sexual. Muitos estupradores, e a maioria absoluta deles, não conseguem realizar-se sexualmente fora daquela relação de poder. Então, é muito mais uma necessidade de dominar absolutamente o outro. Não tenha muito... É bom pensar assim, porque você começa a compreender que não é muito uma questão ética, é muito mais profunda. Você tem aí muito mais questões psicológicas, não é? E hoje se aponta até neuropsicológicas, como uma alteração, por exemplo, na amígdala, né? Naquele eixo HPA, destas pessoas. Então, você tem o mesmo que se aplica ao estupro, em termos de como o grupo dos perversos, a gente pode aplicar também ao pedófilo. No caso do pedófilo, não é um ato de poder, é uma libido absolutamente regredida, fixada num período da vida infantil. Vamos lá. O grande... Espero não estar cometendo nenhuma injustiça, mas o grande... Um pedófilo emblemático
no século XX foi Michael Jackson. Né? Depois da morte dele, apareceram inúmeros... Por que ele estava empobrecendo? Porque ele teve que fazer inúmeros acordos judiciais nos Estados Unidos, isso é possível fazer, e calar a boca de muitas famílias cujos filhos foram abusados por ele. É só olhar para o Michael Jackson que você vai ver que ali dentro, na verdade, ali naquele corpo habitava uma criança, né? Não era alguém que nunca chegou a amadurecer psicologicamente. Então, você tinha um comportamento infantil, uma sexualidade infantil e uma necessidade de realizar esta sexualidade de forma infantil. Eu não estou dizendo que isso é correto. Veja bem, na psicanálise ou na psicologia analítica, a gente não é o nosso ponto central o julgamento. A gente tenta compreender o comportamento. É claro que, do ponto de vista legal, isto é um crime hediondo. Mas eu estou dizendo que estas pessoas, elas sofrem processo, já sofreram desde a infância. No caso do Michael Jackson, também veio toda a história do abuso, da violência que ele sofria do seu pai, né, que o violentava fisicamente, não sexualmente, mas ele sofria todos os tipos de abusos do pai quando era menino, quando era até mais ou menos a adolescência. Então, o perverso, ele não tem demanda. Não há registro. Quando a gente fala o perverso, tanto do ponto de vista do Freud, quanto do ponto de vista da ética e da moralidade e da legalidade, não há registro de que um perverso procurou ajuda, procurou análise. Não há registro... Desculpa, no caso do que você viu no Pérola Byton, foram pedófilos que buscaram ajuda? Não, nós tentávamos compreender o que estava acontecendo a partir de mulheres, né, não de crianças, mas o relato das vítimas. E a gente, exato, e nós trabalhamos com as vítimas mesmo, as mulheres que foram estupradas, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que um perverso, ele não se submete à análise. Mas, professor, ele não se submete porque ele não reconhece? Exato. Ele não reconhece. Ele não tem drama, sofrimento de consciência porque estuprador ou pedófilo. Eu já entrevistei alguns estupradores, foi boa a tua pergunta, no hospital, no manicômio judiciário, né, do Rio de Janeiro. Durante muitos anos, eu fui lá com os meus alunos e alunas de psicopatologia e eu tive a oportunidade de entrevistar alguns estupradores. Um deles havia estuprado dezenas de mulheres, era famoso no Rio, e a pergunta que eu fiz é: mas por que você estuprava estas mulheres? A resposta: porque são mulheres. É como se não estivesse falando de nada, sabe? Mas elas são mulheres, o que você acha? Sem contar que... E você saindo daqui? Não, vou estuprar de novo. Então, uma pessoa dessas, você não vai encontrar relatos na clínica de que, vamos lá, a gente está aqui numa fase já mais amadurecida da vida, sem ilusões, não é? Você não conhece relatos. Quem tem psicólogo com aquela coisa piedosa, né? Não, mas e se procurar? Ora, se procurar, será um grande privilégio atender. Mas não procura. Não procura. Mestre, eu acabei de ter aula de psicopatologia, acabei de estudar transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista. A professora comentou lá, olha, não tem cura. Tem até alterações cerebrais, né, nesse tipo de... São os psicopatas e os sociopatas e tal. É disso que você está falando ou você está falando de outra coisa? Eu estou falando desses também e estou falando também dos perversos. Eu estou pegando os grandes perversos, mas você tem também os pequenos perversos, pequenos entre aspas, uma figa, né?
Mas você tem lá, por exemplo, um abusador psicológico de mulheres. Não procura ajuda. Não procura ajuda. E eles não procuram ajuda por saberem que estão moralmente reprovados e aí não querem se expor, ou não procuram ajuda por simplesmente não achar que aquilo é um problema? Isso, eles não acham que cometeram nada errado. E É o perfil do psicopata. Oi? Que é o perfil do psicopata, eles não têm remorso. Isso, mas quando a gente pensa no psicopata só, a gente pensa geralmente no criminoso, que matou gente, que tal, tal. Mas pensa em alguém que abusa, por exemplo, psicologicamente do filho, ou da mulher, ou do companheiro ou da companheira, independente de quem seja. Esta pessoa não procura ajuda. E também, professor, entra muito a questão da pessoa que tem, eu não sei se isso é uma psicopatia, mas assim, que é a pessoa que mente, né? Isso. Ela mente, ela acaba vivendo aquela mentira, ela entra num outro mundo paralelo e acha que aquilo é correto, né? Não reconhece que está... A questão é que parece que falta aí uma capacidade de autocrítica. Exato, é isso aí. Uhum. Eu nem falo em capacidade, não falo em termos de consciência moral, já é muito sofisticado, né? Uhum. Mas pensando em pessoas que não têm nenhuma formação religiosa, mas o ser humano tem uma capacidade muito grande de autocrítica. Mas em alguns parece que isso se perdeu. Sim. Se perdeu. Então, ele emite aqueles comportamentos, e aí, durante mais de 100 anos, a psicologia e a psicanálise e a psicologia analítica se tornaram, por excelência, o abrigo, o acolhimento das vítimas no mundo inteiro. No mundo inteiro. A característica central do consultório de psicologia é que nós atendemos as vítimas, ou vítimas de pai, ou vítima de mãe, ou vítima de alguma pessoa, ou vítima do patrão, ou vítima de alguma situação. Mas, bom, os psicólogos hoje têm feito um esforço muito grande para tentar entender por que a psicologia também não pode servir a essas pessoas que cometem os atos de atrocidade. E aí a gente esbarra nessa questão que eu chamo aqui genericamente, é claro que é mais do que isso, de demanda. Mas ele não procura. Então você vai ouvir o relato de uma mulher que sofre todos os tipos de abusos psicológicos ou físicos ou até sexuais do parceiro ou da parceira, ou de uma parceira com outra parceira, independente, dois seres humanos. O que acontece no final de tudo isso? Que aquele que comete o abuso não procura ajuda. Ele não tem a experiência de sentar para alguém e dizer, olha, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Então, é muito raro, não digo que é incomum, mas não digo que não vou dizer que não possa acontecer, mas eu vou dizer que é raro uma dessas pessoas procurarem a terapia. Ou análise. Elas vão procurar... Não vão. Elas vão... Professor, uma pergunta. O senhor comentou, né, dessa experiência dentro de penitenciária e tudo. Uma pessoa que comete atrocidade e ela é poupada, de certa forma, né, do seu crime, por ser constatado como uma psicopatia, como que funciona isso? Se a pessoa nem reconhece... Na verdade, é que a nossa imprensa, ela não informa mesmo. Não sei se nos outros países é assim. Mas quando você declara que ele é inimputável, por exemplo, que foi o que aconteceu com o maníaco do parque, na verdade, o que ocorre? No Brasil, ninguém pode ficar mais de 30 anos preso. Então, se o sujeito pegar 300 anos, como é o caso dele, que pegou mais de 300 anos, se ele cumprir 30 anos, ele é solto. Ele é solto.
Quando ele é declarado inimputável, que geralmente eles fazem isso com criminosos hediondos no Brasil, ele é transferido do sistema penal comum para o sistema penal judiciário. Não é que ele não vai sofrer a pena. Na verdade, é que ele só vai sair do manicômio judiciário mediante muitas avaliações psicológicas, psiquiátricas seguidas, que comprove que aquele distúrbio, que, na verdade, hoje tem como se verificar que também também é neurológico, se resolveu. Na verdade, é muito raro eles saírem de lá. É muito raro. É uma forma de mantê-lo preso para a proteção da sociedade. Porque eles dizem com todas as letras, se eu sair daqui, eu começo de onde parei. Não se iluda. E ainda fala assim, não se iluda, doutor. É assim que eu sou, é assim que eu vou ser. Então, é tanto que eu acompanhei muitos deles durante muito tempo e alguns conseguiram sair. E aí, geralmente, quando eles saem, em menos de uma semana, eles são assassinados. Mesmo que se convertem a determinadas igrejas, como aconteceu com Escadinha, no Rio de Janeiro, né? E também com o chefe que vinha depois de Escadinha, que eu não vou lembrar o nome agora, que também foi solto e também foi assassinado, porque existe uma compreensão de alguns grupos dentro da própria polícia, né? Que não vai, se deixá-lo solto, ele vai... E eles dizem que vão fazer, então, não estou justificando o extermínio, estou dizendo que é uma forma absurda, cruel de resolver. Em países mais desenvolvidos, estas pessoas pegam prisão perpétua. Ou aqui elas ficam presas ou elas terminam exterminadas por grupos de extermínio. Mas não tem meio termo, não tem. Mas eu não queria chamar tanto atenção para esses casos. Eu queria chamar mais atenção para aquele sujeito equilibrado, que vive em sociedade, que trabalha, que tem família, que pousa do sujeito, cidadão acima de suspeita, correto, mas que vai cometendo seus abusos com aqueles com os quais eles convivem. Às vezes, por exemplo, é um funcionário da empresa.